Pensando na IoT em veículos, existe a parte de monitoramento de percurso, ou do percurso, que é o caminho, ou vamos dizer assim, o trajeto que o condutor, o motorista está fazendo. Nesse processo, primeiro ponto, quando eu falo em percurso, para você entender que é algo diferente de rastreamento. Eu não estou te falando em saber por onde a pessoa está andando. Isso é rastreamento. Monitoramento de percurso é ela está andando. Tudo bem, aqui não é saber por onde ela está indo, mas saber como ela está indo. Esse direcionamento, ou seja, deixa eu só te explicar aqui melhor. Esse direcionamento, a pessoa está se deslocando. Eu preciso saber onde ela está? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é rastreamento. É saber por onde a pessoa está indo. Mas o percurso, imagine que a pessoa está indo de um ponto A para o ponto B, para o ponto C, para onde ela quiser ir, basicamente. Mas eu preciso saber se essa viagem ela está tendo segurança. Eu preciso saber se nessa viagem, por exemplo, eu consigo ouvir o que as pessoas falam. Entenda que não é onde ela está, é o que está acontecendo no ambiente. Isso pode ser em tempo real ou ter um delay, ou seja, um atraso nessa informação. Depende da estratégia que vai ser utilizada e da solução. Mas é você entender esse percurso, ou seja, por onde está se andando e o que acontece nesse meio. Essa é a ideia, tá? Nesse fluxo, essa análise, esse tipo de monitoramento, ele pode ser feito através de imagens e sensores. E, por exemplo, eu posso ter um sensor, não sei se você já viu, tá? Mas o Uber, ele tem uma das funcionalidades que eu já vi, em que você pode liberar o áudio durante a viagem para que outras pessoas saibam o que está acontecendo. Seja a equipe do Uber, eu não sei exatamente porque eu nunca utilizei, tá? Mas imagina, alguém vai poder ouvir ali o que é que está acontecendo. Algumas pessoas faziam isso através de uma chamada. Eu vou ligar para alguém e alguém vai estar escutando aqui o que está acontecendo. Ou vou fazer uma ligação aqui, por exemplo, pelo WhatsApp e vou ter esse tipo de monitoramento. Alguém vai saber o que é que está acontecendo e o que não está acontecendo. Mas isso é monitoramento do percurso. É saber o que está acontecendo durante a viagem. Isso, pensando a gente como condutor, você pode ter uma câmera na frente do veículo em que, na frente que eu digo no retrovisor, isso carro, caminhão, qualquer veículo assim. Veículos menores, por exemplo, uma moto, uma bicicleta, você não vai ter necessidade de áudio e de imagem, não vai ser nesse ponto, deve ser em outro ponto. Mas num veículo normal, um carro, caminhão, por exemplo, ônibus, no retrovisor, você tem como olhar para frente do veículo e olhar para dentro do veículo. Tem as duas funções que eu já vi soluções que um próprio equipamento faz essas duas visões. Então, isso é um exemplo. De sensor, por exemplo, tem sensor de áudio, tem sensor de movimento, você pode saber o que está acontecendo. Nesse fluxo de percurso, ou seja, pensando no condutor, você consegue saber se ele fez mudança de faixa, você consegue saber se ele teve algum risco de colisão ou se teve uma colisão. Tudo isso porque você tem uma câmera lá e ela vai vendo. Ou existe um sensor que ele, lógico, né, depende da cidade. Se a cidade estiver com as faixas apagadas do chão, vai ser difícil monitorar. Mas se as faixas estiverem lá brancas ou amarelas, mas bem visíveis, vai ser mais fácil ter essa noção de mudança de faixa. E o risco de colisão pode ser tanto por imagem quanto por sensores, mas é a proximidade com o veículo. E aí pode ser pela frente, pela traseira, pelos lados, depende de como isso vai ser projetado e da necessidade da estrutura. Mas isso é um ponto. E o outro, que aí tem um pouco de rastreamento, é saber se ele está no trajeto correto. Então a gente tem uma noção. Pode ser um trajeto correto da seguinte forma: já embutir uma solução, por exemplo, que ele saiba quantas curvas para a direita, quantas curvas para a esquerda, quantos quilômetros vai ser percorrido. Está no trajeto correto? Tá. E aí não precisa necessariamente de rastreamento. Mas é mais fácil você entender se isso estiver sendo rastreado e monitorado, por exemplo, para ter essa informação. Mas o restante de percurso, por exemplo, você tem que entender que existem essas opções, que a gente tem como ter uma noção desse fluxo de percurso e o que dá para ser monitorado, tá bom?